Olá, estudantes do sexto ano, sou o professor Roberto Falcione. Neste vídeo vamos falar sobre origens do feudalismo. Logo após a queda do Império Romano, não, né? O Império Carolíngio, vamos entender um pouco essa dinâmica daquela sociedade, daquelas imagens que, inclusive o cinema se apropriou muito, né? A literatura medieval, dos castelos, dos guerreiros, aquela imagem da princesinha e os guerreiros, e os nobres lutando pelo casamento. E aí, vamos lá? Embarca essa aventura. Vamos para o nosso primeiro slide. Boa, falando em cavaleiros, olha quem está aqui. Você saberia... Ih, eu acho que eu estraguei o slide. Você saberia dizer a que se refere essa imagem? Ah, eu acho que eu não sabia, né, professor? Mas você falou, né? Foi mal. Observe bem. O que você identifica nesse desenho, gente? Bom, professor, depois que você já passou, professor, parece que são guerreiros, né? Ah, inclusive tem um nome. Aquele combate, tipo uma espécie de um campeonato que os nobres faziam de justa, né, chamado justa, era aquele cavaleiro com uma lança numa ponta do outro, tinha um tronco no meio, e a ideia é que cada um tentasse derrubar ou acertar o oponente, né, enfim, derrubá-lo do cavalo ou permanecer no cavalo ganharia pontos. O que são esses vários tipos de modalidades aqui? Né? Era uma maneira, esses torneios medievais, muito comuns na Europa nos séculos 9 e 15, de manter os cavaleiros preparados militarmente, quando não se tinha batalhas, mas estarem preparados para as batalhas e para a defesa dos feudos. Apenas nobres podiam participar. Aqui é um Codex Manese, mostrando a repartição de prêmios em um torneio entre os vencedores. Olha que bacana, né? Então aqui enfim, pode ser aqui a mão de uma nobreza, que pode ter sido como um prêmio, territórios, até mesmo a armadura do oponente que foi derrotado. Haviam vários tipos de prêmios. Até terras era possível estar, né? Uma concessão de um feudo poderia estar em campeonato. Então os caras se matavam mesmo, faziam de tudo para ter essa oportunidade. Olha lá! A Europa medieval se formou com elementos de origem romana, germânica e religiosa. Então, essa é a base da formação da Europa. Dos romanos, o Império Romano, professor? Sim, dos romanos. Veio o colonato, que era uma organização de trabalho entre os camponeses na terra do proprietário, que em troca ele dava uma parte da colheita. Né? E dos germanos, enfim, das tribos germânicas do norte da Europa, vieram o comitatus, né? Que era uma relação de fidelidade e proteção de grupos guerreiros com o seu chefe militar, que prometiam, juravam servir e honrar. E o cristianismo, a unidade cultural, a religião, né, como a base dessa sustentação religiosa e unificação cultural também entre romanos e germânicos. Olha que bacana. Aqui vocês têm o Breviário Grimani mostrando camponeses próximo dessa estética medieval que nós conhecemos. Bom, e o feudo, né, uma palavra derivada do germânico vie, que significa bem de importância. Não confundam com senhorio, apesar que em alguns livros até trabalha, né, com essa ideia que o senhorio é como se fosse o feudo, ou outras pessoas confundem colocando o feudo como se fosse só o castelo, mas ele é muito mais do que isso, né? Ele engloba tudo isso, ele é um complexo. Ele engloba as terras comunais, que é de uso comum para todas as pessoas, o castelo do senhor feudal, né? As terras, né, do manso servil, dos camponeses do manso senhorial, né, do senhor feudal. Então ele é um complexo maior. Né? Aqui é um trabalho agrícola num feudo, nos fundos do castelo medieval de Lusignan, de 1440. O feudalismo, então, o que é o feudalismo? É um sistema social de dependência baseado nas relações de doação de feudos entre nobres. Não tinha como você comprar um feudo, apenas recebê-lo. Por que você receberia? Para criar uma relação de fidelidade e dependência pessoal entre o suzerano, aquele que deu o feudo, com o vassalo, aquele que recebeu, que prometia dar auxílio militar quando necessário e fidelidade e conselhos para o seu suzerano. Quem dá a terra, então, pessoal, é o suzerano, que prometia proteção e concessão do feudo. Aqui está essa relação, né, de suzerania e vassalagem. Poderia ter subvassalos, inclusive, outros vassalos que davam micro pedaços de terras, micro pedaços de feudos para outros suzeranos, criando outras linhagens também de relação. Como muitas vezes o feudo era uma terra, aos poucos o território da Europa ocidental foi se fragmentando e os nobres se fortalecendo.
Nesse vídeo, falamos sobre a formação do feudalismo. Espero que vocês tenham gostado. Até breve.